Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Urgente, De La Cruz vai passar por procedimento médico no Uruguai antes da pré-temporada. Flamengo acerta a contratação do seu primeiro reforço para 2026. Lá define condição para vender Carrascal para a Juventus da Itália. Manchester City oferece argentino Cláudio Echeverri ao Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O ano mágico do Flamengo em 2025 virou tatuagem no corpo do Éric Pulgar. O volante chileno decidiu eternizar na sua pele os 6 troféus que conquistou na melhor temporada da sua carreira no Flamengo. Ele mostrou em suas redes sociais o início da obra de arte, que também tem uma cena do Aeroflá com torcedores em cima do ônibus. Os 6 troféus da arte são, da esquerda para a direita, Supercopa do Brasil contra o Botafogo, Derby das Américas contra o Cruz Azul, Libertadores contra o Palmeiras, Challenger Cup contra o Pirâmides, Campeonato Brasileiro e Campeonato Carioca contra o Fluminense. Titular absoluto do time do Felipe Luiz, o Pulgar terminou a temporada com 41 jogos e 1 gol. Ele só não atuou por mais vezes porque sofreu uma grave lesão no pé no meio do ano e precisou de cirurgia. Ao todo, ele soma 142 partidas, 3 gols e 9 assistências. O Sesc Flamengo encerrou o turno como líder da Superliga Feminina de Vôlei. Só que não foi fácil, a equipe precisou superar o Valente Mackenzie, que luta na parte de baixo da tabela, em Belo Horizonte, para confirmar a ponta da tabela. As meninas, comandadas pelo técnico Bernardinho, venceram de virada por 3-1. Parciais foram de 25-27, 25-23, 25-20 e 25-18. A ponteira Hanks fez 25 pontos e foi a grande destaque do jogo, válido pela 11ª rodada. O resultado levou o Sesc Flamengo aos 30 pontos, marca que confirma a primeira posição ao término do turno. Agora a Superliga Feminina entra no recesso para as festas de final de ano e volta em janeiro. O Sesc Flamengo visita o Paulistano no ginásio José Correia no dia 7 às 21 horas pelo primeiro jogo do retorno. A Juventus da Itália está interessada na contratação do colombiano Jorge Carrascal, mas a negociação não vai ser nada fácil, porque a diretoria do Flamengo tem uma alta pedida pelo jogador. De acordo com as informações do portal Somos Fanáticos Fla, o José Boto estaria pedindo pelo jogador mais de 200 milhões de reais, porque a intenção do Flamengo é não liberar o jogador, mas deixando sempre as portas abertas caso as equipes que monitoram o Carrascal queiram mesmo pagar o preço pedido. Numa publicação no X, foi informado que o Flamengo definiu que só vende o Carrascal por 40 milhões de euros, aproximadamente 259,2 milhões de reais. Vale destacar que a Juventus da Itália apenas monitora a situação do jogador sem ter feito nenhuma proposta oficial para tirá-lo do Flamengo. E o jogador deixou bem claro que quer continuar aqui no Rio de Janeiro, no Clube de Regatas do Flamengo. A Juventus não é o único clube que estaria interessado na contratação do Jorge Carrascal. O Olympique de Marseille, da França, e o Newcastle, da Inglaterra, também já sondam um jogador. Com isso, o Flamengo deixa bem claro que conta com ele para a próxima temporada, principalmente de olho no início do ano, quando já vai disputar a Recopa Sul-Americana contra o Lanús, da Argentina. O Flamengo entra nesse sábado nos 11 dias finais do contrato com o técnico Felipe Luiz. Prioridade máxima no clube no momento, a sua renovação vem se arrastando ao longo dos últimos meses por vários motivos. O financeiro é o principal deles nesse momento. A demora por um acordo passou inicialmente por uma vontade do Felipe Luiz de focar na sequência de jogos. O treinador só foi sentar para conversar durante as datas FIFA, o que acabou atrasando o processo que começou no primeiro semestre. E, nesse tempo, também houve a entrada do empresário português Jorge Mendes para representá-lo.
O Flamengo já enviou uma primeira proposta ao técnico que foi considerada muito baixa. Depois, já com o empresário português, uma contraproposta com números bem acima dos iniciais chegou ao clube. Uma nova roda de conversas fez os valores se aproximarem mais, mas ainda não houve um consenso. Dentro disso, não há só o salário, mas também gatilhos do vínculo, como bônus e metas, além da multa rescisória. Em 2020, por exemplo, o técnico Jorge Jesus colocou como condição para sua renovação uma multa baixa de 1 milhão de euros, 6,1 milhões de reais naquela época, para determinados clubes da Europa previstos no contrato. E entre eles estava o Benfica, que pagou a rescisão e levou o treinador um mês depois. O atual presidente BAP estava na diretoria naquela época como vice de Relações Externas e acompanhou de perto aquela situação. O Flamengo segue otimista por um acordo, mas há uma sensação de que o Felipe Luiz não vai ceder mais nos valores pedidos. E por isso, o clube pode aceitar a oferta ou recusá-la e, a partir daí, buscar um novo nome no mercado. Mas essa não é a vontade de nenhum dos envolvidos. As conversas estão com o presidente BAP, que centralizou as tratativas e as tirou das mãos do José Botto, e por isso a reunião que vai acontecer é do presidente com o treinador e com o seu empresário Jorge Mendes. Felipe Luiz já admitiu que, por ele, a renovação estava acertada. Do outro lado, o Flamengo também já se manifestou, através do Botto e do BAP, sobre a vontade de prosseguir com o trabalho. Há um último fator que também é levado em conta pelo lado do técnico: o sonho de treinar na Europa. O diretor de futebol, José Botto, aconselhou Felipe a ficar mais uma temporada no Flamengo, período que considera fundamental para que ele amadureça ainda mais e fique pronto para o mercado europeu. E, além disso, a janela de transferências da Europa em janeiro é menos aquecida por ser meio de temporada e os principais clubes já terem treinadores. Nesse cenário, ele pegaria um projeto em andamento. A campanha de 2025 no Flamengo faz o Felipe Luiz ser muito bem observado pelos estrangeiros. A ideia é finalizar essa negociação até o dia 25 de dezembro. A demora para um acerto influencia diretamente na movimentação de mercado da equipe rubro-negra. Enquanto isso, o Felipe Luiz negou que tenha recebido propostas da Europa. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá essa alegria, me ajuda aí. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, valeu, muito obrigado! O De La Cruz vai aproveitar as férias no Uruguai para fazer um procedimento médico no joelho esquerdo, porque ele sofreu com problemas físicos nessa temporada de 2025 e jogou apenas 35 partidas pelo Flamengo. O tratamento não é cirúrgico, ainda bem. O uruguaio tem uma lesão crônica no joelho direito e nesse ano passou a sofrer com inflamações também no joelho esquerdo. No momento, essa última situação é a que mais incomoda o jogador e o que tem tirado o De La Cruz de ação do Flamengo. Ele foi submetido a um rigoroso controle de carga. O Nico passou por alguns procedimentos no Flamengo ao longo de 2025 com aplicações no joelho, o que permitiu que ele jogasse. No Ninho, até os treinamentos eram tidos com cautela e, em diversas situações, o uruguaio não participou das atividades com o resto do grupo. O procedimento que ele vai fazer no Uruguai é considerado simples. É uma abordagem da medicina regenerativa que usa substâncias do próprio corpo para estimular a cura de lesões. No caso dele, vai ser retirado o sangue do osso do quadril para aplicação no joelho esquerdo. O departamento médico do Flamengo está em contato permanente com o profissional que vai fazer esse procedimento. O De La Cruz será liberado no mesmo dia e esse procedimento não vai influenciar na sua pré-temporada no Flamengo. O que será feito pelo clube é o mesmo que aconteceu nesse ano. Um cronograma especial de treinamentos com controle de carga para evitar sobrecarregar o jogador. O Manchester City ofereceu o jovem argentino Cláudio Echeverri ao Flamengo, segundo informações do jornal O Dia.
Na Argentina, o River Plate também tem a opção de contratá-lo. O Claudio Echeverri ainda está emprestado ao Bayer Leverkusen da Alemanha, mas está de saída para voltar ao Manchester City da Inglaterra. Por falta de espaço, os ingleses decidiram encerrar o empréstimo do argentino. Nesse sentido, Cláudio, que está no momento fora dos planos do Guardiola, foi oferecido ao Flamengo e também ao River Plate, clube no qual ele foi revelado antes de ser vendido para a elite do futebol europeu no ano passado. Por parte do Flamengo, há sim interesse em Claudio Echeverri. Internamente, ele poderia ser o substituto imediato do Arrascaeta. No entanto, a prioridade do jogador é permanecer no futebol europeu. A decisão também dificulta os planos do River Plate. Além disso, o Manchester City deseja que o Flamengo, como parte do acordo, garanta minutos suficientes para o desenvolvimento do meia de 19 anos, o que está fora dos planos da diretoria flamenguista. O Claudio Echeverri é considerado um dos maiores jovens talentos do futebol argentino dos últimos anos. Ele é um meio-campista ofensivo que começou a sua carreira no River Plate. Depois de 43 jogos e 4 gols, ele chamou a atenção do Guardiola e do grupo City. Pelo City, até o momento, ele jogou apenas 3 partidas oficiais e fez um gol. O Claudio Echeverri é argentino, tem 19 anos, 1,71 de altura, já fez 12 jogos e marcou 6 gols pela seleção argentina sub-20. É um meio ofensivo destro que pode jogar de ponta esquerda. Está no Bayer Leverkusen da Alemanha desde agosto de 2025 e tem contrato por lá até 30 de junho de 2026. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 15 milhões de euros. A temporada do Flamengo se encerrou na quarta-feira com o Mundial e, assim, o clube aproveita o momento para mudar alguns setores para 2026. Entre as alterações está a saída de Cláudio Pavanelli, do cargo de coordenador científico, para a contratação de Pedro Menezes, que saiu do Atlético Mineiro. O novo contratado chega com o aval do Fernando Sasaki, que é o chefe do departamento médico do Flamengo. O profissional é responsável pela organização de todos os sistemas de avaliação e monitoramento para a evolução e performance da equipe. Ele também trabalha na reabilitação e na prevenção, além da elaboração dos processos diários de coleta de informações e implantação de um sistema integrado de dados e aplicação de tecnologia bastante avançada. A título de curiosidade, o Pavanelli já apareceu na Flamengo TV para apresentar aos torcedores rubro-negros um aparelho de ginástica que o clube havia comprado. Naquela ocasião, o coordenador explicou o funcionamento da máquina Kaiser A300 Runner, cujo valor é de cerca de 5,35 milhões de reais. O Atlético Mineiro despediu-se do Menezes após um único ano de contrato. Isso acontece porque o coordenador está de volta ao Flamengo, onde trabalhou de 2019 a 2024. Portanto, o colaborador já tem uma experiência no mais querido. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada no vídeo, porque isso aí é muito importante para o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!